pena, seria, para mim, a grande solução para o STF, para o governo, para o país. Mas, enfim, estão discutindo aí outros nomes que, para mim, não tem nada a ver. Mas é isso, Mafê. Temos ainda o superchat ou já podemos chamar o professor Alisson Mascaro, que já está conosco? Que maravilha. Só esse superchat da Silvia Oazen aí, umas doletas para nós. Obrigada, Silvia. $20. Mafê, a marca de sorvetes Ben e Jerry's tem um sorvete chamado Cherry Garcia, em homenagem ao Jerry Garcia, meu favorito. Olha só, gente. O Jerry Garcia é o... Eu não conheço. Esse... É o quê? É o músico sorvete... ou é ator? Não, acho que está falando do argentino, menina. Ah, mas aí é Charlie Garcia. Não, por isso que eu fiquei em dúvida realmente. Tá bom, verdade. Eu não conheço esse sorvete Ben Jerry's. Não conheço. Eu também não, mas não deve ser daqui, né? É americano. A Silvia está nos mandando dólar, né? Isso, americano. De repente vendi meu filho para uma família americana. Então vamos lá. Vamos lá chamar então o grande jurista Alisson Mascaro para cá conosco. Bom dia, professora Alisson, seja bem-vindo. Bom dia, querida Maria Fernanda, bom dia, querido Leandro, meu xará e companheiro de caminhada de luta. Que alegria isso, professor Alisson Leandro Mascaro. E com todas e todos da TV DCM, que grande alegria. Muito obrigado pela sua presença, é sempre uma honra e um prazer muito grande conversar e debater contigo, Mascaro, porque é o seguinte, aliás, eu quero aproveitar um gancho da conversa que a gente teve agora, eu e Maria Fernanda, com Helenira Vilela, né, que também é marxista, também é professora, educadora, é sindicalista, é feminista, enfim, uma figura completa e sensacional, um intelectual de primeiríssima linha, que ela levantou uma questão importantíssima nessa discussão sobre aborto, porque a gente estava falando sobre aquela coisa sórdida daquele senador Girão entregando um feto de borracha, tentando entregar um feto de borracha para o professor Silvio Almeida ontem no Senado Federal. E ela disse uma coisa importante, de que assim, esse controle sobre o corpo da mulher muito interessa ao capitalismo, muito interessa ao neoliberalismo, porque é o controle sobre a reprodução do exército industrial de reserva, de gente para vender forças de trabalho. Eu confesso que eu nunca tinha pensado por essa ótica, fiquei surpreso, inclusive com a minha ignorância. Eu queria saber, Mascaro, se isso é uma derivação do pensamento marxista ou isso já foi tratado, por exemplo, por Marx em algum momento. Querido Leandro, bom dia mais uma vez a você, a todas e todos. De fato, o assunto de ontem e a belíssima postura do meu querido aluno e ministro Silvio Almeida foi especial, foi muito valiosa esta postura e muito também de um tirocínio muito rápido e muita argúcia. O marxismo tem uma tradição, as pensadoras do marxismo, os pensadores do marxismo, de luta contra o machismo, contra o patriarcado. Esta reflexão e esta ação vem desde o século XIX até os dias de hoje. Eu tomo a liberdade, inclusive, de recomendar àquelas e àqueles que queiram ler a respeito do assunto o fundamental livro de Thailise Leite, minha orientanda Thailise Leite, minha aluna de doutorado Thailise Leite, que fez um inventário das leituras marxistas sobre o feminismo e das leituras não marxistas, liberais, sobre o feminismo, e o livro é Crítica do Feminismo Liberal. Então, é um livro fundamental da editora Contracorrente, um livro que vale muito a pena neste auxílio. O controle da sociedade patriarcal sobre a mulher tem uma plena aderência às funções do capitalismo. Uma delas, a professora disse anteriormente, é o controle do exército de mão de obra de reserva, portanto, estabelecer uma espécie de paradigma da reprodução como sendo a sexualidade dita normal para a mulher. A mulher tem a sexualidade para a reprodução, ou seja, sua meta de vida é ser mãe. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto desta estruturação do capital é que as ferramentas que organizam o patriarcado são também aquelas da hiperexploração do trabalho da mulher. Então, a mulher
constituída ideologicamente para pensar que a maternidade é um dom, não é um trabalho, que a maternidade é uma graça divina, de tal sorte que o homem, então, pode se dividir nas sociedades capitalistas em face da mulher, dizendo a mulher que trabalhe com as crianças, com os filhos, a mulher que faça o dia a dia, porque isto é uma bênção, cuidar das crianças. E o homem pode só ser explorado no trabalho assalariado. Em casa, ele não é explorado. Então, também há esta clivagem entre masculino e feminino, que permite também uma certa exploração interna do trabalho da mulher pelo homem. Então, todas essas dimensões são dimensões que estruturam o capitalismo, e mais uma que aí perpassa também a condição da dominação masculina sobre a mulher, mas também a questão das opressões de orientação afetiva e sexual, como, por exemplo, a homofobia, a transfobia e outras categorias no que diz respeito à orientação afetiva, que tudo isto, e junto com isto o racismo, o preconceito contra povos originários, a xenofobia, estes são mecanismos que articulam relações de dominação e opressão favoráveis ao capital. Não importa sequer o conteúdo daquilo que estejam azeitando na dominação. O que importa é que haja mecanismos de dominação, separar bons e maus, crentes e não crentes, pessoas do bem, cidadãos de bem, trabalhadores vagabundos, capitalistas, empresários da meritocracia. Então, há uma série de articulações e dispositivos que perpassam o machismo, o patriarcado, portanto, o controle dos direitos reprodutivos da mulher, que organizam uma série de elementos sociais que o principal nem sequer é o objetivo final deste domínio específico, mas é ter as rédeas na mão, porque quem tem as rédeas na mão para o assunto tal, terá também para o assunto qual, aprenderá a mandar, e o outro pensará que deverá obedecer. Então, estes dísticos de que um manda, o outro obedece, estão no machismo. O homem manda no corpo da mulher, a mulher agradece que o seu corpo é orientado para a procriação, para a maternidade ou algo assim. Pois bem, agradecer ser dominada, neste caso, é o mesmo que, do outro lado, o trabalhador, observemos o paralelo aqui, o trabalhador, ele é alguém que não é capaz, ele não tem cérebro, ele só tem braço, ele só tem corpo, disposição de energia, então ele que agradeça ao capitalista, porque o capitalista é o Elon Musk. O Elon Musk é um homem que tem tirocínio, que tem argúcia, e, portanto, o Elon Musk faz com que uma nave espacial vá à Lua, e o resto dos trabalhadores, eles que trabalhem, porque o Elon Musk é a cabeça e os demais são corpos. Interessante. Pois é, eu não tinha nunca raciocinado dessa forma, e eu achei um conceito muito interessante, né? E outra coisa que transpassa, que tem uma discussão transversal, que eu também discuti com a professora Helenira, que é novamente a questão da religião como justificativa para os atos mais hediondos, né? Mais odiosos, né? Essa questão aí da entrega desse feto, Mascaro, desse bonequinho de feto, faz parte de um grande movimento nacional que já tem bastante tempo, chamado Provida, na verdade é só pró-nascimento, e que agrega em torno de si o que há de mais violento e mais perigoso da extrema-direita brasileira, e que tem, né, no seu campo político, no seu campo dos afetos, a questão da religião. Você não acha que esse é outro tema que precisa ser mais discutido, não só a religião, mas o próprio Estado laico no Brasil, do que é discutido hoje? Muito, mas metade disso não se faz olhando para o problema e a pessoa com o problema de frente uma para a outra. A estruturação da sociedade contemporânea de inclinação religiosa, isto se dá no Brasil, isto se dá nos Estados Unidos, isto se dá na América Latina, mas também em outros países capitalistas. A Coreia do Sul é pronunciadamente religiosa, e toda esta matriz religiosa da Coreia do Sul não é mais coreana, é de base estadunidense. Os Estados Unidos colonizaram religiosamente. Neopentecostal. Então, essa estrutura que perpassa o mundo inteiro, a África, hoje, ela tem um domínio, não diria absoluto, mas já bastante também pronunciado, de religiões estadunidenses,
Então, o que se passa, na verdade, não é um olho que devemos ter para as religiões, perguntando por que as religiões mobilizam os afetos da sociedade e por que isto se dá e as pessoas não se põem numa sociedade laica. É mais profundo do que isto. A religião é uma engrenagem na forma pela qual ela se apresenta hoje. Não foi a religião da Idade Média, nem da Idade Moderna, nem da Idade Antiga. Estou dizendo hoje. Capitalismo, séculos 19, 20, 21. A religião é uma engrenagem, eu diria, bastante expressiva da própria reprodução da sociabilidade capitalista. Se nós estamos preocupados com as derivações da religião, preocupemo-nos com o capitalismo. É o capitalismo que fragmenta a sociedade, é o capitalismo que faz com que 99% das pessoas sejam exploradas e pobres, e 1% seja magnata, e faz com que os 99% vivam uma vida desgraçada, sem nenhum sentido, sem tempo para ter cultura, sem tempo para ter refinamento intelectual, para ler livros que sejam substanciais e não simplesmente pequenos manuais de autoajuda. Então, o que nós temos efetivamente é uma desgraça da sociabilidade, para a qual depois, o primeiro movimento que apareça na frente, ele leva às subjetividades, ele inclina a ideologia das pessoas para aquilo que seja o seu caminho. Então, a religião, ela não é o maior motor do reacionarismo social. A religião, eu diria que é o segundo movimento. O primeiro movimento é a própria estruturação do capitalismo, é a existência de uma sociedade dividida em classes e uma ampla maioria, que é a classe pobre, trabalhadora, que não tem condição de fazer outra coisa na vida a não ser trabalhar em situações indignas, indigentes, ou ainda que não sejam indignas no sentido de que o salário é tão baixo que não consiga nem comprar o arroz e feijão. Ainda quando se compra um arroz e feijão, qual é o horizonte de mundo que resta? É ter um carro, é eventualmente ir para a praia, ou então falas como essas aí, que são muito típicas no interior de São Paulo. O Leandro anda em Brasília e talvez tenha ouvido por lá. Tá nervoso, vai pescar. Ou seja, uma coisa como esta, que é uma forma de senso comum que desabilita qualquer outro horizonte, como, por exemplo, o da psicanálise. Eu estou vendo aqui que o Vitor Barão, um grande psicanalista, está nos acompanhando na manhã de hoje, um pupilo meu muito querido, da psicanálise. E o Vitor compartilha comigo aqui esta caminhada de ocupação política, inclusive da psicanálise. Isso não chega às massas do mundo. Nos Estados Unidos, a população, de modo geral, quando nós falamos em inconsciente, em desejo, as pessoas têm repulsa. Então, observemos como a religião tem um campo fértil por causa da desgraça da sociabilidade. Nós não podemos reconhecer nesta dinâmica média que nós temos desejos. E isto é o fundamental da ciência chamada psicanálise. O ser humano é estruturado por desejo. E o desejo envolve uma pulsão erótica. Como isto nós não podemos reconhecer, porque se nós reconhecermos isto, nós vamos dizer que 99% das pessoas estão castradas, bloqueadas no seu desejo, porque elas não gostariam, Leandro, de acordar 5 da manhã em qualquer lugar do mundo, pegar um trem, um metrô, um ônibus, 1, 2 ou 3, para chegar às 7 numa fábrica ou num comércio, para viver uma vida de um trabalho que ele não gosta até 7 da noite, pegando o frio de volta de São Paulo, a chuva, para ganhar R$2.000, 1.300, alguém vai dizer, ganha 6.000, de 1.000 a 6.000 a 10.000, dá no mesmo, a vida dessa pessoa não faz sentido, 40 anos trabalhando. Então, onde está o desejo dessa pessoa? Estava em dormir de manhã, estava em não fazer nada, il dolce far niente, como poderia dizer o italiano. E tudo isso nós poderíamos até ter na nossa sociedade. Nenhum ser humano precisaria trabalhar 10 horas por dia, 8, 7, 6, para que o mundo se movesse, se nós fôssemos socialistas. Então, nós não podemos dizer sequer que nós temos desejo, conforme a psicanálise descobriu no nosso inconsciente, porque nós, então, inferiríamos que nós estamos bloqueando, reprimindo estruturalmente o nosso desejo. Daí que a religião é uma máquina que nos habilita muito a isso, porque ele diz assim, a mulher não tem desejo, o desejo dela é ser mãe,
O homem é natural, o certo desejo e outros mais. O trabalhador, que agora é o fundamental, o trabalhador, ele só quer ser feliz, ter uma casinha, ele só quer pescar, está nervoso, vai pescar e volta, a mesma frase. Então não há tratamento psicanalítico necessário, não há problemas no nível do inconsciente, simplesmente a pessoa quer consumir algumas coisinhas. Então, são estas infâmias cotidianas que dizem assim, a pessoa está com estresse, dá um cartão de crédito para ela, ela vai ao shopping, lá ela resolve seus problemas. Esta é uma infâmia porque ela é machista, via de regra, é patriarcalista, ela ignora a raiz dos problemas, ou então pensa assim, nossa, você ganha R$4.000 por mês, você não pode ter depressão, porque eu conheço alguém que está desempregado, nem 1.000 ganha. Então, esta dimensão da vida, para nós é toda errada. A religião é o que apareceu na frente para, eu diria, azeitar a máquina do horror. Nós podemos pensar a religião como um problema. Por que ela fica azeitando esta máquina? E aí abre todo um largo campo de reflexão. Só que melhor do que isso ainda é pensarmos por que existe esse maquinário chamado capitalismo, para darmos lucro para 3 banqueiros, o Elon Musk, não sei quantos latifundiários do Brasil, e o povo passando fome, o povo na miséria, a cidade de São Paulo em escombros, há um colapso administrativo na cidade de São Paulo, há um colapso governamental. Eu, inclusive, Leandro, eu penso que essa expressão que eu tenho usado nos últimos meses, ninguém tem usado, mas é fundamental, há um colapso administrativo em São Paulo, há um colapso de uma sociedade que era fragmentada, se fragmentou mais ainda, e nós não estamos percebendo este grau do horror social. Pois bem, por que isso acontece? Eu volto a falar. As pessoas, elas encontram na religião, eu diria, uma luva que cabe na mão perfeitamente da exploração. Então, tem problema na religião. Como é que Jesus Cristo dá em figuras como essas que pegam uma arma e dizem, matarei em nome de Jesus? Esse telefone sem fio de 2.000 anos atrás para agora, que alguém diz por lá 2.000 anos, amar ao próximo como a si mesmo, dá no Silas Malafaia no presente. Enfim, é um telefone sem fio, muito sem fio. Este que dá em coisas como tais. Enfim, não tem nenhuma relação possível entre uma figura histórica chamada Jesus e os cristãos dos dias de hoje. Esse é um problema da religião. Só que o outro problema, que ainda é pior do que este, é a estruturação de uma sociedade na exploração. Enquanto não mobilizarmos a nossa gente para a luta social, para transformarmos o sistema, ou é religião, ou então em quem não chega a esta decadência ideológica, então faz aquilo que o francês chama de décadence avec élégance, que é a classe média, que é esse pessoal do circuito Brasília, São Paulo e Rio, e Belo Horizonte, adjacências por aí, da Savassi, da Barra, da Asa Sul, ou então dos Jardins. Então esse pessoal não tem religião e tem o quê? Remédio tarja preta, tem cocaína, tem uma série de coisas que dão o efeito da religião, ou seja, não observar a realidade como tal, e a pessoa, então, discute nesses círculos de classe média, círculo dos ricos, que remédio você toma para dormir. Então, é um assunto recorrente das sociedades mundiais, e também, se fosse o Brasil, era só um problema circunstanciável, é mundial, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na Coreia do Sul, é no Japão. A pessoa tem que tomar remédio para dormir, senão não dorme, e no outro dia de manhã, para acordar, para fazer essa vida desgraçada que ela tem de trabalhar sem fim, sem sentido, é café, barrinha de não sei o que lá, energética e tal, e tal, e tal. Então, uns vivendo na base de café e remédio para dormir, e os outros vivendo na base de Jesus, o milho, Satanás, esse mundo é uma desgraça de ponta a ponta. Alisson, você estava falando desse colapso administrativo de São Paulo, que na verdade é um colapso do tecido social e não só em São Paulo. Sim, claro. Muitas pessoas, assim, meio que motivadas pelo senso comum, imaginam, e muita gente na esquerda, inclusive, imagina que, havendo um colapso, esse colapso sendo tão transparente e já tão num estágio tão desenvolvido, seria natural que esse colapso gerasse uma consciência de classe que colocasse as pessoas atingidas pelo colapso num estado revolucionário. Nós sabemos, por Marx e Engels, que isso não acontece. Só aconteceria se houvesse uma vanguarda revolucionária ou grupos de esquerda organizando os trabalhadores para sair desse colapso. Mas o que a gente tem visto até, por exemplo, no caso de São Paulo, que você citou, é que esse colapso administrativo ele é potencializado eleição após eleição,
porque, numa espécie de autoflagelação, a população de São Paulo vai elegendo os colapsadores, para usar um termo que eu não sei nem se existe. Mas assim, não está faltando para a esquerda brasileira, né, um certo teor revolucionário de entender que é no momento de colapso que você tem que conscientizar os trabalhadores para que eles tenham consciência de classe e aí saírem do buraco onde se meteram? Sim, querido Leandro. Vai um abraço aqui com a nossa querida Juliana, que hoje está lançando um livro, Leandro. E eu Mais sou um? o autor do livro. É uma coletânea que ela e Luiz Felipe Osório, meus dois orientandos de pós-graduação, estão organizando. E eu sou autor desse livro, inclusive, é uma coletânea, e o texto de encerramento do livro é meu. Brasil sob escombros, da editora Boitempo. Olha só, que fantástico. Tapera Taperá é uma livraria na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, às 18h30, aberto a todo mundo, apareçam por lá. Alguém vai dizer, não tem dinheiro para comprar o livro. Vai lá, então, me escutar e me dar um abraço. Então, grande, um abraço ótimo. Não custa nada. Você vai fazer uma palestra lá para quem for isso? Uma palestra lá hoje. Então, estou convidando todo mundo. Que maravilha. Olha esse privilégio, hein? Olha esse privilégio. 18h30, do Tapera Taperá. Metrô República. Desça no Metrô República e pergunte onde está o professor Alisson. Alguém vai dizer. Enfim, é isso aí. Sensacional. Que privilégio, tá vendo? A cidade está em colapso, mas quem mora nela tem o privilégio de ir ver o professor Alisson Mascaro falar lá na República. Obrigado mesmo. Um abraço para o Gabriel também, que estou vendo aí, mandando mensagem, e tanta gente mais querida. Alguém diz, por que não mandou mensagem para mim? Porque só aparece, o último que aparece aqui, não aparece tudo na lista. Então, eu já vou me desculpando aqui, porque certamente vai ter alguém depois que diz, professor Alisson, mandei tanto abraço, você não viu? Eu falei, não vi mesmo, enfim, eu estou olhando para a câmera aqui. É meio ter que fazer duas coisas uma vez só. O Leandro também é um artista para poder fazer tudo isso. Enfim, prestar atenção no que fala o entrevistado, olhar para as mensagens, etc. Bom, existe um problema que não é de São Paulo, é do mundo, que é o fato de que, recorrentemente, a classe trabalhadora vota no capital, vota nos capitalistas, ou em quem defende o interesse do capitalismo. Houve uma espécie de horror bolsonarista nestes anos recentes, que gerou, no mínimo, 700 mil mortes pela Covid. É a pessoa que perdeu o pai que perdeu o filho, gente que perdeu o ente querido, e etc. Mesmo assim, quase 50% dos eleitores do Brasil votaram em Jair Bolsonaro. Então, não tem buraco que seja o fundo do poço. É sempre possível cavar mais ainda. E alguém no buraco bate o pé ainda dizendo, estou no buraco por causa do comunismo. Então, a dimensão central é que a subjetividade de cada qual de nós, ela é explicada pela ideologia. E a ideologia é do capital. É sempre do capital. Então o capital diz assim, você é pobre, São Paulo está em colapso, o Rio de Janeiro com Crivella esgarçou, quaisquer coisas nesse nível, enfim. A Ceilândia em Brasília está com problema de asfalto, mas o problema do asfalto é a falta de Jesus. As explicações que se dão para o mundo são sempre explicações dos aparelhos ideológicos do capital. E não importa qual é o nível de explicação. Parece-me, Leandro, eu não cheguei a ver ou a ler a transcrição do seu depoimento, mas parece que anteontem este extinto mandatário do país, para falar em termos melhores, enfim, nas rádios da Bahia, Leandro, não sei se você é desse tempo, mas quando se anunciava falecimento de alguém, dizia-se, o extinto contava com 83 anos. Então, o extinto mandatário, enfim, esse que acabou há 4 meses o seu mandato, ele, na falta do que negar do fato de que ele fez uma live pedindo golpe, ele se pronunciou pedindo golpe, ele saiu com esse argumento, eu diria, esdrúxulo ou algo nesse sentido, pelo menos os noticiários assim falam, eu não li o depoimento, sou jurista, então não vou aqui dizer que ele falou, mas os noticiários assim relatam, ele teria dito que ele usa remédios, ou ele valeu-se de drogas, e portanto, no outro dia de manhã, ele estava aí meio grogue e postou qualquer coisa. Enfim, assim, pelo menos o noticiário anda falando. Observemos nós, em qualquer circunstância normal, de quem tem 2 neurônios, não se pode entregar um mandato político, em especial o mandato maior do país, que é a presidência da República,
a alguém que no outro dia de manhã não tem controle sobre si próprio, eu diria intelectivo, cognitivo e emocional. Como esta pessoa pode ser presidente da República? Como esta pessoa tem instrumentos na mão? O Brasil não tem bomba atômica, mas não precisa ter bomba atômica para fazer estragos. Ele tem a última voz, inclusive no campo militar. Ele pode acordar de manhã grogue e dizer, invada o Paraguai. Enfim, é claro, isso passa pelo Congresso Nacional ou algo assim, mas uma escaramuça ele pode fazer. Pode dar um tiro lá de Corumbá para Bolívia, para, enfim, acertar uma bomba em Puerto Quirraro, qualquer coisa dessa. Acabar com ladário, sei lá o quê. Então, o que eu estou dizendo é que é perigosíssima esta situação. Mas a pessoa fala isso, enfim, eu me valho de drogas para dormir, eu me valho de qualquer coisa como tal, e passa tranquilamente. Alguém matou alguém, uma senhora aí de Jesus, deputada, matou o companheiro, o marido, e se entrar na próxima eleição, ganha eleição. Um tal secretário da Cultura não sabia quem era Lina Bobardi, e foi para a Itália na Bienal da Arquitetura em homenagem a Lina Bobardi, vira deputado. Enfim, quanto pior, melhor. Quanto mais absurdo uma pessoa disser, se ela plantar bananeira, se ela falar coisas esdrúxulas, se ela disser que ela viu um ET caindo na Terra, ou se ela disser que ela é um chupa-cabras, ela terá não sei quantos votos. Um tal senhor chamado José Trovão apareceu do nada falou coisas absurdas, ganhou uma eleição. Então, o que estou dizendo é que é um maquinário, não importa o que se fale nesse maquinário. Pode falar que Jesus mirou Satanás, que a pessoa subiu na goiabeira, pode inventar qualquer fato. Aliás, quanto mais exótico, melhor. Quanto mais sem nexo nenhum, mais desplante, mais absurdo leva ao contexto social. Ou seja, nós temos um problema central, que é a inexistência de uma luta ideológica e por aparelhos ideológicos. Este é o decisivo. Esta fala do Leandro, o Leandro deveria estar em espaço público nesta manhã, e não estou aqui querendo fazer elogio a mim, estou fazendo ao meu xará Leandro. Esta entrevista do Leandro comigo devia estar passando no lugar da senhora, que não sei o nome que é, mas não sei nem o que está passando na Globo nesse momento, mas deve ter algum programa de culinária, algum programa de discussão de qualquer coisa. Deveríamos estar, Leandro e eu, lá discutindo para 50 milhões de pessoas. No entanto, nesse momento, lá tem alguém discutindo tal coisa, zapeando, chegando na Record, tem alguma coisa de Jesus. Então, efetivamente, nosso quadro é a falta de aparelhos. Só que qual é o problema? Se fosse só o Brasil, eu ainda consideraria que o mundo anda bem e o Brasil vai mal. Isto não é uma jabuticaba. Nós não temos exemplo mundial de luta social nos últimos 50 anos que esteja galgando a possibilidade de abertura das mentes das massas. Então, a Europa está também em colapso, os Estados Unidos estão em colapso, a América Latina está em colapso, o mundo está em colapso e não sai linha de abertura a partir daí. Porque nós não estamos encontrando a forma da luta. E não é que não estamos encontrando, ela existe. Só que aquilo que se chama esquerda no mundo nos últimos 50 anos é qualquer coisa contrária a isso. Então a esquerda é quem administra o Ministério da Educação em favor do senhor Lehmann, não é em favor da abertura do conhecimento. A reforma do ensino médio, Leandro, era para ser revogada, essa do Michel, enfim, que é outro também da história aí dos horrores. Eu vou xingar menos porque ele veio da minha faculdade, então ele fala mesóclise, enfim. Sim. O que eu estou falando. Pois bem, esta reforma empreendida pelo Michel, esta reforma devia ser revogada na canetada no primeiro dia, primeiro ato, enfim, revogar a reforma do ensino médio. Porque a pessoa não está aprendendo praticamente nada no ensino médio, está aprendendo empreendedorismo. Mas o que fará a pessoa de empreendedorismo? Venderá brigadeiro, venderá chocolate na esquina. Para isso não precisa perder todo o ensino médio só para aprender uma coisa como tal. Pega um vídeo no YouTube, como embalar brigadeiros e falar que o brigadeiro é maravilhoso. Como fazer amigos e influenciar pessoas não pode ser objeto de ensino na escola. Olhe no olho, dê a mão forte e diga assim, meu brigadeiro não tem igual no mundo. Isso não precisa de 3 anos de ensino médio para aprender tal barbaridade. Pois bem, nós deveríamos lutar nos aparelhos que já podemos ter. Então, quais são os aparelhos que já podemos ter? O Ministério da Educação está aí, à disposição. Nós estamos não só reagindo ao retrocesso, mas nós estamos no ataque? Não, nós estamos sequer reagindo ao retrocesso.
Então é uma luta para ver se volta história e geografia. E que são questões básicas, fundamentais para formar uma geração. Mesmo assim, com história e geografia, não é garantia de formarmos uma massa consciente, porque quem será o professor de história e geografia? É um fulano que eu digo que contar assim: Brasil é um país colonizado por Portugal e é um país de escravização, vai levantar a mão. Um aluno vai dizer, vou contar para o meu pai que o senhor está falando que o país é um país do mal porque a escravidão não existiu, é uma lenda. Enfim, é isso aí. Aí o professor fica acuado, fica com medo, mas de onde a pessoa inventa a possibilidade, um aluno arrogante mirim, um reacionário mirim, de confrontar um professor na aula de história? Ele encontra isso na internet, nessas... Eu não sei o nome que dá para isso, mas existe uma rede oculta, um submundo da internet. Deep Web. Deep Web, em inglês. Essa web profunda aí, a pessoa encontra de tudo. Agora, por que tudo isso está nas mãos da direita, do capital? Porque exatamente tudo isso é de alta congruência e alta coesão com a reprodução do capital. A ideologia, efetivamente, ela é construída a favor do capital. Então é uma luta árdua. Só que, volto a dizer, o povo do mundo, não é só Brasil, o povo está extremamente desgastado, não tem mais tempo para a pessoa pescar no Rio do Jereré, ninguém fica vendo o Luar do Sertão. Quem está no sertão, 10 da noite, está na internet, não está olhando o Luar do Sertão, do Catu, da Paixão Cearense. A pessoa está na internet, vendo vídeo pornô, 10 da noite. É exatamente isso. E no outro dia defende a moral cristã contra os pornógrafos. Enfim, a biruta é o Alexandre Frota. O dia que o Alexandre Frota defende a família cristã, ele também defende. Quando o Alexandre Frota fica menos defensor da família cristã, aí o problema é o Frota e a pornografia. Enfim, quanto mais defensor da moral, mais imoralidade. Essa é a história. Pois bem, então não tem nem mais Luar do Sertão, pescar no Rio do Jereré. A pessoa está desesperada, dia a dia dela sofrendo. A pessoa está num celularzinho e ela está lá vendo notícia a cada 5 segundos ela tem que dar uma notícia, ela tem que absorver uma notícia. Então, o final das contas nós não temos capacidade de mobilizar as massas, a não ser que nós tenhamos tanta contundência no nosso modo de luta, que as pessoas entendam a voz de comando, a palavra. O Lenin, que tem livros desde a década de 1900 até 17, depois também teve, mas ele já era o presidente, o líder da Rússia, da União Soviética depois. O Lenin tem livros e livros e livros de alta complexidade filosófica, de erudição, muitos deles, mas, para falar para o povo, resumiu milhares de páginas de livro em um comando, de livros, em um comando: pão, terra e paz. Então, nós precisamos dar voz de comando para o povo. E a voz de comando o capitalismo é o problema, o socialismo é a solução. Quem aguenta falar esta palavra para os outros? Quem está confortável de dar esta mensagem em 10 segundos para alguém? A maioria não está. A esquerda do mundo não está. O Joe Biden, que passa por esquerda e é uma direita desgraçada. Enfim, então, não quero nem perder meu tempo explicando que o Partido Democrático dos Estados Unidos, de esquerda, só tem uma pálida corzinha vermelha no rodapé. Esta esquerda jamais falará contra o capitalismo. Ela é o capitalismo. No Brasil, o que são os partidos que ganham eleições ditos de esquerda? Defensores do capital. Embora um ou outro diga assim, eu defendo o socialismo, eu reconheço, tem um ou outro, uma ou outra que defendem. Mas é isso, tem um aqui, outro lá, um perdido por aí, etc. e tal. Então nós não temos esta voz de comando na prática. O que nós temos então? Um punhado de gente enxugando gelo, dizendo coisas como: vamos defender as instituições, porque as instituições são a nossa salvaguarda republicana para o mundo melhor. E o povo está cansado disso. Aí chega alguém da extrema-direita e fala coisas como: vamos matar todo mundo, porque é isso mesmo, está tudo errado. Esse cara, que falou só absurdo, fala mais verdade na sua mentira do que a esquerda, que defende as instituições, é boazinha, defende que todos gastem 10 minutos do seu dia para levar açúcar para a vizinha. Só que isso só dá certo para a classe média. A classe média tem vizinha no mesmo prédio, no mesmo andar, e pergunta assim para a vizinha, foi o tempo da pandemia, põe uma plaquinha debaixo do prédio: toda pessoa de idade que se sentir desconfortável em ir à farmácia para comprar remédios, avise que nós somos vizinhos solidários, vamos à farmácia comprar remédio. Gente, a maior parte do povo não tem vizinho que mora em prédio porque não mora em prédio. A maior parte do povo
sequer sabe quem é o vizinho, ou então, quando sabe quem é o vizinho gostaria de comprar remédio, só tem um problema, ele não tem dinheiro para comprar remédio. Então, não existe vizinhança solidária nesse sentido. A vizinhança é mais solidária do que essa do hipster de classe média, porque a pessoa divide o pão e o remédio errado com a outra pessoa. Então, morrem os dois juntos. Esta é a desgraça da nossa sociabilidade. Mas não tem esse trato da classe média dizendo assim, recicle lixo, tire o cocô do seu cachorrinho do jardim público, etc. e tal. A pessoa mora num bairro que não tem jardim, que não tem rua asfaltada. Então, a tragédia é muito pior. Por isso que, nesse momento, não adianta vir com remendo institucional do capital, que a esquerda não tem futuro. Aí a direita chega e fala, vamos quebrar tudo, é isso mesmo, está tudo errado, pegar uma arma e matar. Essa pessoa quase que escuta isso como encanto. Quem deveria falar isso é a esquerda, dizendo, o capitalismo está errado, e mostrar o que está errado. Porque não é que está errada a mulher que não quer sorrir para o menino que é um menino rejeitado socialmente, que sai depois matando os outros por aí. É o contrário. Nós deveríamos mostrar que a estrutura social é errada, que a estrutura econômica é errada. Nenhum ser humano precisaria trabalhar mais de 2 ou 3 horas para a sociedade mundial inteira ter pão, comida, casa para todo mundo, indústria, petróleo, etc. e tal. Se o ser humano trabalhasse, todo mundo trabalhasse 2 a 3 horas por dia, o mundo inteiro tinha o que tem e estava tudo ótimo. E por que tem excedente de horas, então, exploradas no mundo? Porque o capital quer explorar, só que para ter um banco, eu preciso de não sei quantos mil seguranças para dar isto para a família do Amador Aguiar. Então, para que fique para a família do Amador Aguiar 100 bilhões de reais, quantos seguranças não tem que ter para tirar todo dia da agência do Bradesco não sei quantos milhões de reais e ninguém assaltar? Olha, são 50 pessoas por agência cuidando para dar dinheiro para o Amador Aguiar. Se o dinheiro do mundo acaba e tudo é de todos, estas 50 profissões eu não preciso. De tal modo que 50 pessoas que estão enxugando gelo para defender o capital do capitalista podem dividir trabalho comigo, com o Leandro, com a Maria Fernanda e com todo mundo, e um cuida disso, outro cuida daquilo, 2 horas por dia, dá conta de fazer o mundo inteiro, porque 95% do que a gente faz é a defesa do capital contra o resto. O que é um cartório? É exatamente alguém que fica batendo carimbo dizendo, é dele, não é do resto, é dele, não é do resto. Quem não registra não é dono, é a frase simbólica do mundo registral, cartorial e do mundo dos documentos. Pois bem, no dia que tudo for de todos, não precisa ter mais registro. Enfim, você mora aqui, eu moro lá, etc, etc, etc. A vida fica uma paz. Inclusive, as pessoas param com esta lógica de mundo dos horrores. Então, nós poderíamos fazer um mundo totalmente diferente. Mas o que falta, a princípio, na vanguarda. A vanguarda falta querer isto. Porque, no final das contas, as esquerdas do mundo não querem ser socialistas. Elas querem remendar o capitalismo um pouquinho melhor, elas querem fazer pequenas firulas no dia a dia e não vai bem, Leandro. Então, eu sempre digo para vocês, eu tenho uma multidão de gente que me acompanha nos livros, enfim, por todo lado, alunos, etc e tal. Não adianta a gente vir com um sorrisinho no rosto dizendo vamos melhorar o nosso mundo fazendo nossa parte, reciclando o lixo. O povo só chora, o povo está com ruga no rosto, o povo está desesperado e não tem sentido nessa vida. Nem religião dá sentido. Porque também a pessoa diz assim, a religião salvou a minha vida. Mentira! É que o cara entra por lá e aquilo é menos pior do que outra coisa, mas ele também desconfia do pastor, ele desconfia do padre, está tudo mais ou menos errado. É onde ele encaixou para viver. Então nada está dando sentido, sequer a religião. Pois bem, nessa hora, não adianta vir com um sorriso, a gente tem que ter essa cara contundente mesmo, de seriedade, para dizer para o povo, está tudo errado, e o errado chama capitalismo. Na hora que isso chega no povo, o povo melhora. E Leandro, eu posso dizer para você um pequeno dado. Quando eu comecei esta caminhada minha de intelectual público, nos meus livros, isso faz 20 e poucos anos, falar de socialismo era a mesma coisa que falar de coisas absurdas. Enfim, hoje já tem uma parcela expressiva de brasileiras e brasileiros que escutam isso e percebem. Até essa gente reformista já escuta isso dizendo, nossa, eu sou reformista mesmo, né? Mas é o jeito que eu fui criado, é o que eu estou tentando fazer. Essa pessoa já está um pouquinho envergonhada do que faz e já está começando a gostar de uma ideia de transformação. Então, essa é a caminhada nossa. Alisson, eu vi você um dia falando em algum lugar uma definição muito boa sobre o que é ser de esquerda. Né? Esquerda que defende a causa dos explorados do mundo. Se não estiver errado, era essa a frase. Eu gosto muito dessa definição porque ela
ela compacta, né, ela, de uma forma muito concisa, explica basicamente o que é ser de esquerda. Se você é contra a exploração do homem pelo homem, você é de esquerda. Tudo mais deriva, na minha opinião, desse conceito básico. Eu acho que nada no Brasil representa mais essa luta contra os explorados do mundo do que o MST, o Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, que há décadas luta contra a exploração no campo, né, das pessoas mais vulneráveis da classe trabalhadora, que são esses trabalhadores sem terra, são os explorados do campo, né? São os órfãos da terra. E assim, eu tenho muito falado sobre isso, porque tem me incomodado muitíssimo que justamente agora, no início do governo Lula, está se formando um cerco completo em relação ao MST. Está uma CPI do MST e pessoas do governo reclamando do que eles chamam, inclusive, de invasão, usando um termo que há muito a esquerda tinha aprendido a não usar, porque o MST não invade, ele ocupa terras improdutivas. E esse cerco ao MST, eu tenho a impressão que é um cerco que vem de uma questão estrutural do próprio capitalismo brasileiro, que é muito vinculado à propriedade de terra, e que eu achei que seria enfrentado agora, e na verdade está havendo uma acomodação, acho quase que ideológica. Você tem também um sentido em relação a isso? Para você, qual que é, na sua opinião, a posição do MST nessa luta por ser de esquerda e na luta contra a exploração do trabalho no Brasil? Por que nós temos um quadro de incômodo com a luta do MST e as lutas do campo? Porque, basicamente, a economia brasileira é fundada no nível agrário, no latifúndio, e esta economia abomina a possibilidade de democratização da terra. O MST não é socialista, o MST é reformista capitalista. Reforma agrária não é socialismo. Sim. Reforma agrária é pegar o latifúndio, dividi-lo em minifúndio. Quem fez isso foram os Estados Unidos, alguns países da Europa e o Japão. E nenhum desses países e regiões do mundo, nenhuma dessas regiões é socialista. Pois bem, mesmo isto, a forma do capital que temos aqui, portanto, a nossa formação social brasileira, nem isto a nossa formação social brasileira aceita. Só que era um patrimônio das esquerdas do Brasil pronunciar-se em favor da reforma agrária. Isso foi histórico no Brasil. Então, houve tempos nos quais havia este mote, Ligas Camponesas, Francisco Julião, Miguel Arraes, lá no Pernambuco, um punhado de lutas por aí que eram bastante expressivas. E mesmo o PT, no começo da sua caminhada, muito próximo, inclusive, do MST e vice-versa, isso era um mote recorrente da reforma agrária. No entanto, se revela que quando se chega próximo do poder, o nível de esquerda que temos hoje no país, os governos Lula e Dilma, eu digo os dois primeiros governos de Lula, em especial, e os de Dilma, a fala a respeito da reforma agrária não se perdeu, manteve-se a discursividade. Mas foi minguando a reforma agrária. Ao cabo do governo Dilma, nos dois mandatos de Dilma Rousseff, o primeiro mandato e o segundo, no qual ela sofreu o golpe, pouquíssima ação de reforma agrária havia sido feita no país. Foi um pouco mais feita nos primeiros governos Lula. Pois bem, é pior o nosso quadro de agora, porque sequer a discursividade em favor da reforma agrária nós estamos vendo frequentemente no governo. Então, sempre alguém vai mandar aí uma mensagem dizendo, eu vi um ministro falar em favor da reforma agrária. Sempre há. Enfim, toda vez que eu falar alguma coisa, não é em absoluto, antes que vocês gastem sua energia dizendo, eu vi um pronunciamento em favor. O presidente Lula deve ter feito pronunciamento em favor, faz recorrentemente, seus ministros, etc. e tal. Mas observemos nós que também existem pronunciamentos contra a reforma agrária. E isso é o chocante. Porque, no final das contas, sequer a disponibilidade de mobilização ideológica em favor da reforma agrária, isso será um quadro dilacerante da nossa estrutura social. Porque, já falando em favor da reforma agrária, se entrega quase nada, se entrega uma terra perdida, lá não sei aonde que ninguém quer, que dirá, então, o tecido efetivo de reforma agrária? Vocês querem saber como é que resolve, em regiões muito reacionárias, essa pulsão reacionária dessas regiões? Eu não vou ficar dando exemplo, porque de regiões que eles vão dizer, xingou o meu estado. Por todo o Brasil tem pulsão reacionária. Até nos bolsões ditos
petistas, que são do Nordeste, a depender do bairro que se cai numa capital, só dá reacionarismo. Então, o Leandro é da Bahia, dependendo de onde eu caio em Salvador, tem que dar sorte. Se for um bairro da burguesia, é um ódio ao PT total. Enfim, total. Enfim, ali perto do Farol da Barra, onde o Gedel tinha o seu apartamento de 50 milhões. Sim, e racistas, e ódio aos negros. É aquilo lá, enfim, o Corredor da Vitória, tá difícil de encontrar uma coisa por lá melhorzinha, enfim, tudo bem, alguém vai dizer, eu sou do Corredor da Vitória, o senhor me xingou, mentira, sempre digo que tem exceção, Sim. É você, seu tio e seu pai, tirando vocês, mais 5 pessoas, enfim, a família do Leandro, etc e tal, o resto tá lá no fascismo. Bem, então, como é que se resolve isso? Se resolve isso com a reforma agrária no entorno destas grandes cidades da extrema-direita, porque efetivamente haverá 1000 minifundiários, eles vão consumir produtos agrícolas na casa do chacareiro da cidade tal. Então, o vendedor, o dono da casa do chacareiro, a casa Três Irmãos, que vende mangueira, borrachinha d'água, motorzinho para irrigação, ele só tem 8 clientes. Esse cara de uma cidade tal. Imagine a sua cidade. Você está me acompanhando, mora numa cidade reacionária. Certamente é 90% do Brasil. Você mora numa cidade reacionária. Tem o vendedor da loja de implementos agrícolas. Ele tem 10 clientes. É verdade isso. Por quê? São os fazendeiros, latifundiários da cidade. Chega o latifundiário por lá com uma caminhonete da última geração, diesel, que é a impotência fálica transformada em caminhonete. Então o cara chega com aquele tamanho de caminhonete, o cara é um cara diminuto em termos de projeção simbólica, mas a caminhonete o aumenta, chega por lá e diz assim, eu quero 1000 metros de mangueira, eu quero não sei o que lá, um implemento agrícola tal. E esse Lula desgraçado, comunista, ele tem 10 clientes, os 10 falam a mesma coisa. Ele está vendendo para 10 pessoas, se ele não vende para as 10, ele passa fome. Pois bem, o que ele pensa? Lula desgraçado, comunismo desgraçado, Se eu faço a reforma agrária no entorno daquela cidade, eu tenho 1000 minifundiários e sobram 3 latifundiários. Os 3 continuam dizendo, Lula desgraçado, compra 1000 metros de mangueira cada um. O outro, coitadinho do minifúndio, compra 100 metros de mangueira. Eu sei que ele gasta menos com o cara do que o latifundiário. Só que são 1000 pessoas comprando 100 metros de mangueira e falando assim, olha, graças ao Lula, a reforma agrária, nós estamos na luta e etc. Não fala mais todos, fala todos e todas, porque houve uma educação de linguagem. Então, o dono da loja de máquina e implemento agrícola começa a escutar, bom dia a todos e todas da loja. Então, não fala só todos olhando para o dono da loja, olha também para a mocinha que faz o pacote da embalagem. Resultado, esse cara começa a se confrontar com gente que fala diferente. De repente, ele começa a perceber que piadinha contra o Lula não está colando com 90% da clientela dele. Ele já não faz piadinha do Lula 9 dedos, essas desgraças por aí, fascistas, que recorrentemente se apresentam, capacitismos corporais, o Lula não tem um dedo, ou coisas assim. Pois bem, então o que estou dizendo é que a reforma agrária, ela obriga uma cidade a parar de falar estes absurdos como tais. Porque aí sim, como é que eu transformo uma condição cultural de uma cidade para que não se falem tantos absurdos na rua, não deem tiro para o alto? Gente, faça um minifúndio, que não é socialismo, eu volto a falar, nada disso é socialismo. Socialismo é toda a terra na mão do povo, sem precisar dividir em propriedades privadas pequenas. MST não é socialismo, é uma luta capitalista por minifúndio. Pois bem, só com isso, eu já tiro a rebarba deste bolsonarismo rampante, desse fascismo galopante, e com isso eu tenho um aspecto de arejamento cultural. Acontecerá isso? Provavelmente não, porque vão pegar uma terra lá, perdida não sei de onde, no meio do cerrado, aí vão dividir em 1000 minifúndios num lugar em que ninguém gostaria de estar, ou então, não é que não gostaria de estar, mas ninguém está lá no presente momento. E é isso a reforma agrária. Então sai a conta de meta de reforma agrária, até aconteceu, mas uma terra longínqua. Cadê a reforma agrária do estado de São Paulo? Cadê a reforma agrária de Minas? Cadê a reforma agrária do Rio, do Espírito Santo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul? E do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Goiás? Cadê essa reforma agrária? Cadê a reforma agrária de Vitória da Conquista? Para falar de cidades que têm pretensões europeias na Bahia. Que estão no alto do morro, então já sofrem do frio, e isso parece uma virtude. Cadê tudo isso? Não tem.
Então, efetivamente, não adianta pegar a terra devoluta lá para frente, chique-chique, e dizer, eu fiz um programa de reforma agrária. Eu quero ver fazer a reforma agrária nesse espaço sulista, sudestino, onde o pessoal odeia a reforma agrária, porque é isso que dá confronto. Aí a criança da reforma agrária estuda na escola, da criancinha da classe média baixa, e aí um diz assim, meu pai falou que o Lula é do comunismo e o Lula é o demônio. Outra criança fala, não, o Lula não é do demônio, o demônio é o Bolsonaro. Enfim, essa briguinha infantil tem uma contraposição, porque até agora todas as crianças falam, que os seus pais falam, que o Lula é do demônio e está passando assim, tranquilamente. Então é fundamental que o primeiro destravamento dessa luta seja a reforma agrária. E, infelizmente, Leandro, isso não tem sido o quadro do presente momento do Brasil. Você falou também em a questão dos aparelhos ideológicos, né? Eu sei que esse é um tema muito caro, tanto para você como para a Juliana Magalhães, que é um tema do marxismo de Althusser, e essa questão do aparelho ideológico é uma discussão bastante interditada, não, no Brasil, porque, aliás, o termo aparelhamento ele é muito demonizado quando se faz à esquerda. A primeira coisa que se preocupa quando o PT chega ao poder é que não haja aparelhamento. A imprensa denuncia 100% do tempo, cuidado com o aparelhamento do PT. Eu, por exemplo, na verdade, fico torcendo por esse aparelhamento, mas que infelizmente ele não acontece. Né? A gente está vendo aí a questão dos militares, a questão agora do GSI, que estava completamente aparelhado por bolsonaristas e que vai voltar para muitos militares de um militar que provavelmente também é bolsonarista. Essa discussão de aparelhamento, Mascaro, não está amplamente desvirtuada no campo de esquerda? Ela não se apavorou à esquerda com a história do aparelhamento, quando, na verdade, é preciso aparelhar os espaços ideológicos do Estado? Sim, Leandro, e é fundamental isso, lembrando da seguinte questão. Não existe não aparelhamento. Como não existe não poder. Quando alguém diz assim, eu sou muito democrático, eu não luto pelo poder, alguém está no poder, então. Se você não luta, tem alguém. Não existe vazio no campo da relação social. Então, quando alguém diz assim, eu não quero aparelhar o Estado, isso quer dizer, quem aparelha é a direita, se o cara que falou isso é de esquerda. É só isso. Não existe zero. Enfim, existe um caminho condutor. Então, também alguém que diga assim, eu não quero fazer luta ideológica, eu não estou ideologizando. Então, você retirou a sua posição ideológica e deixou a do outro ganhar. É só isso. Quem não fala algo, o outro falou... Quem não fala X, o que falou não X ganhou. O que falou Y ganhou, ou qualquer coisa nesse nível. Efetivamente, esse é um problema de DNA, de origem da esquerda do Brasil. Porque a esquerda antiga, que tem erro... A esquerda antiga comunista, eu não estou dizendo que ela era bonita, ela era horrível. A esquerda antiga comunista, ela se rachou nos seguintes termos. Uma parte dela, que foi uma esquerda de luta mesmo, foi o Marighella, o Lamarca. Oh, lembra seus cachorros? Fique à vontade, Leandro. Essa esquerda de luta, ela não concordava com a ideia de que nós devêssemos administrar o capital. Esta foi a posição do Marighella, esta foi a posição do Lamarca e de tantos e tantos outros. A resistência à ditadura se deu nesse nível. Pois bem, todo esse quadro aqui estava num enfrentamento social. Mas houve uma certa posição, até dos comunistas, de dizer, não vamos enfrentar, vamos aparelhar o Estado burguês. Contra isso veio o PT. Contra isso veio a nova esquerda da década de 80, dizendo assim, não podemos aparelhar, temos que ser democráticos, temos que ser imparciais. Então, observemos nós que tem dois erros aí. Um erro é o aparelhamento enquanto aparelhamento. Só isso. Quer dizer, eu entrarei no Estado e ganharei um pedaço do Estado para mim. Se for só isso, está errado. O Marighella está mais certo. Eu preciso enfrentar a realidade social. Só que, claro, podemos ter meios para isso. Quando o Marighella toma a rádio e pega aquele aparelho e começa a falar, isto é usar aparelhos, isto é tomar aparelhos. Não é, ao contrário, dizer assim, eu quererei um cargo no conselho do rádio. Se for só isso, isto é o aparelhamento no sentido vulgar da palavra, que é pegar um cargo. Este aparelhamento no sentido vulgar da palavra é o que faz a esquerda hoje também. Ela falava que não queria aparelhar e, no final das contas, só tem carguinhos em aparelhos. Quando eu digo de luta pelos aparelhos, é outra coisa.
Sim. Não é isso que a esquerda liberal xinga o velho comunista dizendo: ah, você quer entrar no Estado, entrismo. Porque, no final das contas, o xingamento que se faziam aos comunistas reformistas, que é uma contradição que isso existisse, mas metade dos comunistas não foi com Marighella, nem foi com Lamarca, era gente reformista, gente ruim. A crítica que se fazia é: vocês são entristas, vocês querem carguinhos nos governos, aparelhar. Então, aparelhar soou mal nos últimos 50 anos. E o que o Leandro está falando e o que eu estou falando não é aparelhar, no sentido de entrar e ganhar uma mamata governamental. Sim. Pelo contrário, é construir aparelhos de luta e aparelhos ideológicos. Não tem nada a ver com isso. Esta aparelhagem ideológica, eu volto a falar, é o que o Marighella fez quando um dia pegou uma rádio, pegou o microfone e deu voz de comando para o povo. Isto é o aparelho ideológico, não aparelhar. O Marighella não foi nomeado para o conselho da rádio. Enfim, ele não queria uma coisa como tal. Ele queria a rádio, é diferente. Não pertencer ao conselho superior Sim. do instituto tal. Pois bem, este aparelho para nós é o decisivo. E esta é, de fato, a zona aqui que não se tem alcance de compreensão pela esquerda institucional. Ela, no final das contas, quer administrar o Estado, mas cadê a estratégia de mobilizar as massas? Por que não faz isso, Leandro? Porque no dia em que houver essa estratégia, a esquerda tem que fazer a transformação social. E, no final das contas, 90% das esquerdas que estão aí nos cargos do mundo, de Joe Biden à América do Sul, Europa, Partido Socialista da Espanha, não sei o que mais, não sei da onde, na hora H, eles são anti-transformação social. Eles operarão contra a transformação social. Por isso que não tem luta por aparelhos ideológicos, nem pela ideologia. Porque sabem que se um dia essa luta der certo, eles trocam a margem do rio. É difícil falar contra as estruturas do mundo. Deixa de haver esta fala com tapete vermelho nos grandes órgãos de imprensa. A pessoa não será mais entrevistada pela TV que faz plim-plim. Ela não andará nos Estados Unidos tomando champanhe com laranja de manhã na Fundação Ford e coisas mais por aí nesse circuito das estrelas. Então, efetivamente, a vida passa a ser outra. E a vida tem lado, tem também as suas grandes alegrias, porque é muito bom poder estar caminhando na rua e as pessoas poderem abraçar. Mas eu volto a dizer que o circuito das estrelas, comer camarão 7 da manhã, aquele programa da TV Bandeirantes, Mulheres Ricas, que acordavam, a senhora Val do Frango, que acordava às 7 da manhã, tomava champanhe e comia um camarão às 7h10. Enfim, acaba uma coisa como esta. Mas, gente, que bom que é não comer camarão às 7 da manhã e não tomar champanhe às 7 da manhã, acordar, comer uma banana e tomar um café. Melhor coisa do mundo, gente. É aquela história que é fundamental. A gente tem uma posição de luta no dia que a gente gostar de comer arroz, feijão e abobrinha. Porque aí a gente vai dizer: eu queria que o mundo inteiro comesse arroz, feijão e abobrinha. Enquanto vocês vêm com esta: ah, mas e aí o meu caviar? E a minha bolsa da fundação tal? E a minha passagem pelo circuito da Sorbonne, etc, 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 etc. Aí, enquanto ficar nesta, a gente não luta, de fato, por uma mobilização ideológica. Então, é a alegria de comer arroz, feijão e abobrinha. Quem tem essa alegria, dá para os outros também a mesma comida. É coisa maravilhosa, come do mesmo prato, senta aí, vamos lavar o prato junto, e assim vai. Pois é, eu queria pegar assim, 2 exemplos de aparelhos ideológicos, assim, acho que são clássicos: a magistratura e o Ministério Público no Brasil. A ocupação desses aparelhos ideológicos, ela não se faz por um aparelhamento clássico de nomeação de cargos e tal, é por concurso público. E a gente viu o aparelhamento dessas 2 estruturas nos últimos anos feitas por concurso público, paradoxalmente, a maior inclusão de pessoas nesses aparelhos ideológicos foi nos governos do PT, porque abriram muitos concursos públicos. Como é que se mexe com esse tipo de estrutura? Como é que se faz um aparelhamento ideológico de esquerda nessa estrutura, por exemplo, onde a própria estrutura da sociedade favorece que a classe média alta, rica e branca o ocupe, Mascaro? Enquanto houver, Leandro, os aparelhos do poder estatal, enquanto houver forma política estatal, a sociedade sempre se organiza pela clivagem de classe. Esta é a tese que eu desenvolvo num livro que se chama Estado e Forma Política. Alguém quer ler e aprofundar a questão? É meu livro Estado e Forma Política, da editora Boitempo. Hoje, lá no Tapera Taperá, quem aparecer, esse livro está por lá também, eu faço autógrafo.
o Estado é uma forma do capital. Enquanto houver Estado e o povo não tomar o poder, sempre haverá uma classe dirigente contra a classe dirigida. Começa daí. Então, a primeira pergunta é: como fazer o judiciário se democratizar? Melhor do que isso seria: como fazer com que não haja mais judiciário, nem legislativo, nem executivo? É o povo no poder. Essa dimensão nos daria outra inferência. Mas vamos descer um grau. Dentro do capitalismo. Aí é outro livro meu, que se chama Crise e Golpe, também da editora Boitempo. É um livro da mesma sequência de reflexão. Por lá eu digo assim: não tem jeito de pensarmos que nós vamos democratizar o Estado por dentro, porque, em primeiro lugar, jamais haverá essa democratização. Mas não tem nem jeito de pensar que a gente vai abrir um arejamento nessa janela, abrir a janela para dar um arejamento, porque, no final das contas, não adianta eu dizer assim: o dia em que uma pessoa de esquerda ou um pobre se tornar juiz, promotor, ele abre a ideologia do judiciário. Então, é a lógica que diz assim: o dia em que a esquerda for ao legislativo, o legislativo muda, qualquer coisa nesse nível. Não é por conta do seguinte: a ideologia, ela é feita por dentro dos aparelhos, cada um deles, mas é feita pelo circuito geral dos aparelhos ideológicos e repressivos e de poder. Então, o juiz que nasceu pobre, é de esquerda e se torna juiz, ele vai ser mandado para uma comarca lá no final do mundo, e o tribunal diz para ele: se você não votar conforme o tribunal, um dia você não chega na capital. E aí ele começa a ficar naquela dúvida. E se ele começa a votar muito em favor de sem terra, muito em favor de pobre, muito em favor de trabalhador, ele começa a sofrer castigo, vem uma sanção administrativa contra ele por conta de pequenas banalidades. Ah, não foi... alguém disse que ele estava uma manhã sem gravata, porque para o mundo jurídico é obrigatório ter gravata. Isto isso é comportamento ético, é falta de ética não ter gravata. Pois bem, observemos nós que desgraça que é essa, porque a ética se reduz à gravata. Observemos nós o que estou dizendo aqui. Esta dimensão faz com que uma pessoa que um dia foi trabalhadora, progressista, ela comece a pensar bem e ela dá um passo para trás. Essa pessoa, 10 anos depois, é conservadora. E pior, é um conservador amargurado, porque um dia ele não foi. Ele não é conservador entusiasmado. Então, essa pessoa é o traidor, Leandro. Você sabe disso, que na ditadura é o cara da esquerda, o traidor da esquerda. Esse cara, ele tem depressão a vida inteira pelo que ele fez. É o cachorro da ditadura militar. Ele traiu a classe trabalhadora. E assim, é uma pessoa que foi lá, só que para viver nesse sistema faz uma condição como tal. E mais do que isto, a prática material do mundo jurídico e das outras estruturas do poder é uma prática que não permite também grandes questões. Quem fará um juiz, mesmo que ele seja progressista? Se alguém tem um latifúndio registrado no seu nome, cabe ao juiz, pela forma do direito, reconhecer que o latifúndio é do latifundiário. Então, ainda que ele seja progressista, ele administra a máquina do capital. E nada ele faz aí de substancial. Então, o problema é a máquina do capital. Paralelamente, tem a ideologia, que não faz grande coisa aqui. Então, não adianta também fazermos uma dimensão de expectativa de que uma pessoa mude lá, dentro das instituições, as coisas, porque melhor para nós seria se nós tivéssemos um circuito geral de luta ideológica. Porque aí, quando alguém dissesse assim: a Lava Jato está passando o Brasil a limpo, se houvesse um contra-circuito dizendo: é um absurdo alguém acreditar que Sérgio Moro e Dallagnol estão imparcialmente fazendo o Brasil melhorar, se dentro do mundo social esta contrafala existisse, aí tinha menos juízes que embarcassem nessa tragédia da Lava Jato, acreditando numa coisa como tal. Então, é um processo que, no final das contas, sempre tem que ser um processo de uma luta total na sociedade. Alisson, e a questão do aparelhamento da mídia? Quer dizer, a mídia é um aparelho ideológico importantíssimo e que está na mão do capital desde sempre e que tem sido um poder deletério contra a classe trabalhadora também desde sempre. O que nos resta é o que nós chamamos hoje de mídia independente, assim, mídia alternativa, como é o DCM, e a comunicação pública, que no caso do governo federal é a Empresa Brasil de Comunicação, mas que não está, a meu ver, sendo utilizada para fazer essa ação contracíclica. Você acha que falta um aparelhamento também na comunicação pública, a utilização dela como instrumento de guerra política?
Por duas razões. Aí eu começo a aprofundar um pouco mais a questão, querido Leandro. Por duas razões. Uma delas é que, efetivamente, as comunicações são um sistema econômico poderosíssimo e ninguém quer enfrentar este sistema. Tanto é que o Ministério das Comunicações foi dado na última hora, é a 25ª hora da distribuição de cargos, para um senhor deputado de um partido de direita, por aí, um tal União Brasil, e esse senhor parece que é mais entendido de cavalos do que de antenas. Então é um sujeito dado a cavalgada, digamos assim, que é um jeito mais bonito de eu poder falar a respeito. Aí, vai um abraço para o Eduardo, que ele é lá o menino da praia, 013, é a minha turma de Santos e São Vicente que me acompanha. Então, vamos lá. O Ministério das Comunicações não foi dado para fazer aqui um trabalho de enfrentamento à Globo, aos sistemas de comunicação. Leandro, eu disse outro dia, já não lembro mais aonde, e eu vou tomar a liberdade de dizer para você, Brasília é outro sistema de televisão, é outra numeração de canais. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, 22 milhões de pessoas na grande São Paulo, a maior região que tem um sistema de numeração de canais deste modo. Pois bem, o canal 4 é o SBT, o 5 é a Globo, o 7 é a Record, a 9 é a tal Rede TV, o 11 é a Gazeta, o 13 é a Band. Aonde está a TVT? Canal 44. Então pula 20 canais, se um dia alguém chegar lá, no canal 44 está a TVT. No canal 6 é uma televisão evangélica, no canal 3 é uma concessão para um cara de extrema-direita, que tem também esses aí. No canal 10 é uma concessão para a Igreja Universal, e assim vai. Pois bem, onde está, em 4 meses, a estrutura do governo para colocar a TVT no canal 3? Porque TVT, SBT, Globo. Ou então no canal 6, SBT, Globo, TVT, Record. Até agora, ninguém fez isso. E não é que ninguém fez, ninguém viu. Não tem nem sensibilidade. Se alguém viu, porque eu já falei isso outro dia, e hoje o Leandro tem uma audiência qualificada, certamente alguém em Brasília está escutando o que eu estou falando. Certamente alguém em São Paulo está escutando o que eu estou falando. Então, eu sei que Leandro e eu estamos aqui caminhando e cantando, seguindo a canção, e a gente está fora de qualquer âmbito dos poderosos, mas certamente alguém amigo do poderoso está ouvindo o que eu estou falando aqui agora. E diz assim, poderoso, puxa vida, por que será que a gente não põe a TVT no canal 3? Por que será que a gente não dá uma concessão para as mídias progressistas no canal 6? Aí vai o Leandro agora comigo aqui e fala para lá e para cá, mas eles não têm qualidade técnica. Gente, a imagem que eu estou passando aqui, que o Leandro está passando, em termos de qualidade de imagem, está mais ou menos. Em termos de conteúdo, Leandro, eu não vou me esnobar em causa própria, mas eu vou me apoiar no meu querido companheiro Leandro, que é meu amigo de 500 anos. Qualidade que nem a nossa, Leandro, é difícil ter por aí. Enfim, concordo. Eu não vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, mas vou puxar pelo Leandro. O Leandro me levanta cada bola bonita para eu cortar, que me instiga a fazer altíssimas reflexões, não por mim, mas por conta da instigação, digamos assim. Então, falei que a nossa entrevista está linda demais. Pois bem, a gente não poderia estar falando no lugar do canal que agora está passando venda de maquininha que faz batata frita sem óleo. A gente poderia estar fazendo isso, mas a gente não está. Enfim, efetivamente não está tendo disputa ideológica nos aparelhos, não estão pegando aparelhos. Essa é uma parte. A outra parte é, o dia que derem o microfone para a luta progressista, não sai nada. Esse é o outro problema da história, porque agora é conteúdo. O que vem a ser o conteúdo? Tem que haver um sistema total, filosófico, do que é a nossa luta. E não simplesmente um achado aqui, outro lá. Um achado aqui, outro lá, não dá um sistema de luta ideológica. É isto que a igreja tem. A igreja tem uma totalidade de formatação da vida do fiel. Então ele diz assim, você tem que casar virgem, você não pode trair. Se trair, tem que ir na escola do amor. Existe já, Leandro, uma tal Love School, porque é mais bonito em inglês do que em português. Existe uma escola do amor, onde traidores e traídos vão lá e se regozijam. Então, coisas como tais, nunca mais a pessoa trairá, nem um pensamento, a pessoa abandonará traição virtual, quaisquer coisas assim.
Vejam, vai de traição a não usar droga, a fazer seu filho se comportar como o aluno padrão da escola militar. Tem todo um sistema. Por que a esquerda não tem isso? Porque a esquerda é exatamente, na hora que ela precisa dar o sistema, é quando ela falará contra o capital. Se ela der, tem uma margem aqui, eu vou usar esse exemplo visual. Se a esquerda ficar dizendo assim, recicle lixo, tire cocô do seu cachorro da rua, isso aqui é uma coisa progressista. Bem fácil de alguém dizer assim, eu tenho um cachorro, meu cachorro fará cocô na rua e azar de quem passar depois do cachorro. Isso é uma posição de direita, enfim, obviamente. Só que essa posição de recicle lixo, tire o cocô do cachorro da rua, cumprimente seu vizinho, fale bom dia. Quando você vir um desconhecido na rua, faça um gesto de amizade. Isso, gente, sabe o que é? Eu vou dizer para vocês pela primeira vez. Experimentem ir para o restaurante, Leandro, faça essa experiência, Leandro. Você que come em restaurantes dos ricos, enfim, você que é uma estrela faz tempo, Mascaro, faz tempo. Você que é o cara do Piantella, o antigo Piantella. Já foi. Vamos lá. Então, vamos lá. Tome o seu cafezinho, onde você esteja, rico e pobre, vá a algum lugar e tome o seu cafezinho. A hora que vier o cafezinho, não tome com açúcar, porque senão é um sinal de mau gosto, inclusive em termos de café, que faz mal para a saúde. Mas eu só gosto do açúcar. Peça o açúcar. E aí você tire o saquinho, o sachêzinho de açúcar e veja o seguinte, mensagens do saquinho de açúcar. Vai lá, faça o seu dia mais feliz, cumprimente um desconhecido, distribua abraços, etc, etc, etc. E se o açúcar for orgânico, inclusive a mensagem mais para a classe média ainda, porque o açúcar refinado, a mensagem é abrace seus vizinhos. Para a classe média tenha novos horizontes. Então já percebe que o açúcar orgânico já é um corte de classe. Pessoa que tomará açúcar orgânico, via de regra, é um hipster de classe média. Pessoa que pegar o açúcar refinado, aquele branco mesmo, desgraçado, que vai matar em pouco tempo, esse sujeito, a mensagem respeite seus pais, é mais imediato, é para pobre, trabalhador. Faça essa experiência sociológica, Alisson Mascaro, suas análises de fatos do dia a dia para mostrar como é que o capitalismo funciona ideologicamente. Pois bem, o cara que está aqui nesse limite dizendo assim, recicle lixo, tire o cocô do cachorro da rua, abraça os outros, seja feliz, não bata no seu pai, sei lá, qualquer desgraça como essa, é uma posição de esquerda, dado que a direita anda batendo no pai, anda tirando o bife da mãe, sei lá o quê, enfim, desgraças como tais. Ok, só que até aqui não sustenta uma posição inteira. Porque na hora que chega guerra da Ucrânia, na hora que chega imperialismo, na hora que chega tomada do poder da rede que faz plim-plim em favor da sua expropriação pelos canais de comunicação progressistas, aí não tem mais cocô de cachorro na rua e recicle lixo. Aí o assunto é sério. Então tem uma margem que a esquerda tem que passar para o outro lado. E ao passar para o outro lado, o assunto o capitalismo é o problema. Quantas pessoas aguentam deixar o cocôzinho do cachorro reciclado e passar para o lado de cá? Então, a esquerda tem um limite. Por isso que ela, na hora que lhe dão o microfone, também não sai nada. Porque sustentar uma programação das 5 da manhã, das 4 da manhã, até 3 da manhã do outro dia, só falando de coisas assim, do coraçãozinho, recicle lixo. Gente, o assunto da união. Do meio ambiente, né? Vamos às águas dos rios, né? Isso aí. Abraçar as árvores, gratiluz, gratitude. Quem dera ser um peixe para o seu aquário mergulhar, enfim, coisas como atitudes como tais. Então, precisa de uma posição. Ou seja, nós não temos a decisão ideológica de mérito. Agora, observem, a direita tem, porque a direita diz assim, no século XXI, 2023, com a posição de luta do feminismo, com tanta clareza da sua assertividade, eu volto a dizer, leia um livro da minha querida aluna e orientanda Thailise Leite, Crítica ao Feminismo Liberal, editora Contracorrente, 400 páginas, é o maior estudo sobre isso. Com toda a história das lutas feministas, ainda hoje, 2023, as religiões dizem assim, com o microfone na boca, com o aparelho ideológico, sem nenhuma peia, sem nenhum medo. Ela diz assim, o homem é a cabeça do lar, o homem manda, a mulher obedece. Tem gente falando isso em 2023, e metade da população aplaude. Ou seja, esse pessoal lá do ângulo do horror, ultrapassou o limite do banal e começou a falar o horror. E nós, do ângulo da posição mais avançada, científica, crítica, progressista, a gente não ultrapassa o ângulo para chegar ao alto, a gente fica no médio. E o médio é isso. Nessa base de dizer, vamos reciclar lixo, gente,
os Estados Unidos podem até financiar essa programação da gente. Porque se um cara fala assim, meu propósito é dizer que eu tenho que andar com um saquinho na rua quando andar com o cachorro, para pegar o cocôzinho do cachorro e depois guardar na minha bolsa e futuramente usar isso de adubo, o que isso ofende ao capitalismo? Não, de jeito nenhum. A indústria que vende saquinho para cocô de cachorro, já deve ter inventado um saquinho só para catar cocô de cachorro. Eu não sei a respeito, mas certamente alguém já inventou isso, porque qualquer coisa já foi inventada para vender. E vai ter, sei lá, alguém que vai ter uma empresa de adubagem de cocôzinho de cachorro. Traga o seu cocô aqui, que nós faremos adubagem orgânica, e o nosso agrião, que virá do cocô do seu cachorro, ele será levado para causas sociais. Gente, a pessoa vai não sei aonde. Ontem, Leandro, eu estava, só para dizer isso, eu estava almoçando com alguns orientandos meus, mestrado e doutorado, no restaurante, e então passa na rua e para meio em frente um carro, funeral pet. E eu vi isso, comendo por lá, e eu olhei para aquilo, deve ser uma experiência sociológica que um dia eu vou contar em algum lugar. Um outro dia eu estou contando por ano para vocês aqui. Para um carro, funeral pet, descem duas pessoas paramentadas, vão no prédio em frente do restaurante, então dão condolências a uma pessoa, cobrem a cena, deve ter saído um cachorrinho, não sei em que condições, embalado, tristemente, não sei se num caixãozinho, não sei, estava escondido. E tem todo um ritualzinho para isso. Então, isso é a classe média de esquerda. Enfim, eu gosto do meu cachorro. Pet lovers, que chamam, pet lovers. Pet lovers. É isso aí. Então, sério, isso é uma indústria. Não chutar cachorro, que parece uma posição progressista de esquerda, porque alguém, inclusive na direita, deve pegar o cachorro e cortar um pedaço, não sei o quê. Essa posição, que é gostar do cachorro, ela não é anticapitalista. Pelo contrário, já tem funeral de cachorro. Não sei para onde levaram o cachorro, mas certamente tocarão a música preferida do cachorro na hora. A Alexa, dirá, Alexa, que música gostava esse cachorro? Gostava da música, sei lá. Alisson, tem ovo de Páscoa para cachorro. Eu já vi vendendo aqui na Páscoa, tinha ovo de Páscoa, como se o cachorro fizesse alguma diferença. Ou seja, ovo de Páscoa o tal dele do Zec, Leandro, que é de tempos priscos e passados, está muito certo. Troque seu cachorro por uma criança pobre, porque a criança pobre não tem ovo de Páscoa e o cachorro tem. Tá bom. Só uma última pergunta antes de eu chamar aqui o Superchat, para a gente não perder, para eu poder otimizar ao máximo a nossa conversa. Eu tenho sempre falado que você, sem nenhuma ironia, sem nenhuma brincadeira, falando muito sério, que eu achava que o seu nome, o seu perfil seria o perfeito para ocupar essa vaga do STF do Ricardo Lewandowski, um jurista progressista, que tem uma visão muito séria sobre a classe trabalhadora, tem uma posição de esquerda, estaria alinhado com o governo popular. Mas eu te pergunto uma coisa, você acha que faz realmente alguma diferença traçar perfis e seguir esses perfis e conseguir colocar perfis progressistas de esquerda dentro da Suprema Corte? Ou a estrutura do judiciário, portanto, da própria Suprema Corte, ela não se movimenta por voluntarismo, por posições singulares, mas pela própria estrutura em si? Querido Leandro, em primeiro lugar, eu quero lhe dar um abraço virtual por conta desse afeto, dessa amizade que você tem comigo e eu tenho com você. Isso é muito sincero do coração, já de anos, enfim. Você é um amigo do peito, enfim. Isso para mim é uma coisa muito especial. Então, obrigado por toda essa caminhada que temos em conjunto de bem-querer. Dizem que uma pessoa não tem mais de 20 amigos na vida, enfim, no final das contas, mas o Leandro é um desses 20 da minha vida, enfim, e quero muito obrigado, fico muito honrado em saber disso, viu? Muito mesmo, enfim. Eu acho que eu tenho até 21 amigos, enfim, 22 é um número que não está dando muita sorte nos últimos tempos eleitoralmente, mas quem sabe tem 23, enfim, e assim vai. E só aqui eu já tenho tanta gente mandando mensagem para mim, então acho que eu tenho, sei lá, 30 amigos, enfim, é um povo aí muito querido. E obrigado muito a todas e todos vocês. Eu quero lhe responder, Leandro, com um sarrafo filosófico alto. Eu acho que essa sua pergunta ela é tão decisiva que ela merece um desenvolvimento filosófico bastante alto. Nós só conseguimos a transformação social através, mediante
transformação das estruturas sociais. Então, dentro das instituições do Estado, muito pouco se consegue. Ok. Só que também existe uma dimensão da luta social que é reconhecer que a transformação das estruturas sociais se faz mediante tensionamento de luta. E esse tensionamento, ele é um enfrentamento em bloco. Então, eu diria o seguinte, Elis diria em termos filosóficos, se nós não houvéssemos um circuito geral de lutas, aí sim, as posições de ataque nas instituições do Estado são uma espécie de auxílio na transformação social. Então, imaginem a seguinte cena. O capital está aqui, ele é um edifício. Eu tenho o povo inteiro contra o edifício dos capitalistas, brigando, o povo passando fome, brigando contra o edifício dos capitalistas. Então, o povo dá soco, só que o prédio é de concreto, é de aço, etc. e tal. Se eu tiver umas bombinhas dentro desse prédio para explodirem junto com o povo batendo, ajuda. Tanto dizem que é teoria da conspiração. Como eu não sou muito adepto dessas teorias, eu tenho um pé atrás, eu só estou repassando a lenda. Dizem que só o avião do Bin Laden batendo lá nas Torres Gêmeas não fazia o prédio cair. Então, dizem que também tinha explosivo debaixo do prédio. Bateu um, o outro agiu e isso fez cair. Então, dizendo que era o plano dos Estados Unidos, do Bush e do Deep State dos Estados Unidos para pegar o inimigo terceiro, fazer uma guerra contra o Iraque e pegar o petróleo do Iraque. Pois bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, existe a possibilidade de fazer um certo auxílio na contradição por dentro das instituições? Até existe. Não que, estando dentro das instituições, alguém mude a sociedade. Isso jamais. Então, STF, ministérios, mundo judiciário, isso não vai mudar o capital. Isso é do capital. É a minha tese do Estado de forma política. Claro que se há um circuito geral de luta, algumas peças lá dentro, fazendo o circuito como que está lá fora, auxiliam nesse sentido? Auxiliam. Então, Leandro, a grande questão aí não é a peça pontual, a grande questão é o movimento geral. Se houver um movimento geral, até a estratégia é traçada com outro plano. A minha grande questão não é o nome aqui, o nome ali. A minha grande questão é que esse plano geral é que não existe. Porque o dia que houvesse o plano geral, aí as peças são movidas, uma aqui, outra lá, se tem uma lógica de entendimento do que vai fazer, se não, é aquela história muito, eu diria, heróica, mas ao mesmo tempo muito sofrida, que é assim, uma peça tem que salvar um quadro, uma situação social. Nessa situação é difícil, aí eu reconheço, tudo bem, para viver de migalha em migalha, se alguém me der um pãozinho inteiro e não uma migalha de pão, eu seria agradecido, porque eu estava passando fome, alguém me deu um pão inteiro e não uma migalhinha de pão. Mas a gente não pode viver nesse contexto. Enfim, a grandiosidade da posição do ministro Lewandowski, enfim, que é uma grandiosidade mesmo. A gente não pode, então, só contar com o acaso da grandeza do ministro Lewandowski. A gente deveria ter, junto com ele, um movimento inteiro, um sistema inteiro, para não ter que sobrar no ombro de um, ou de dois, ou de três. Eu não estou desmerecendo alguns dos demais, porque alguns até são meus amigos, etc. e tal. Não estou desmerecendo isso. Só estou dizendo, cadê o sistema geral para o qual eu diga, eu quero em 10 anos mudar a sociedade brasileira, eu quero acabar com um certo patamar da formação social brasileira e quero tornar o Brasil uma sociedade de tal nível. Essa grande ação não tem. A gente está enfrentando circunstâncias. Leandro, é um livro que vai ser lançado hoje e tem o meu capítulo de conclusão. Eu faço um balanço da transição do governo Bolsonaro para o início do governo Lula. Pois bem, eu podia limpar o mundo militar. O que foi feito? Nomeado o primeiro da lista tríplice do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O dia que deu um problema no primeiro do Exército, nomearam o terceiro da lista tríplice do Exército. Continua a mesma coisa. Enfim, a gente não tem um movimento geral. Mas para ter um movimento geral aqui, tem que ter também no nível das comunicações, que é a pergunta que o Leandro fez agora há pouco. Tem que também ter na educação. Então, vejam, não é assim, o mundo militar. O mundo militar eu só mexo com ele se eu mexer com o mundo das comunicações, se eu mexer com o mundo da educação, e aí o Ministério da Fazenda também tem que mexer na hora com o mundo dos bancos. Então, ou eu enfrento tudo de uma vez só, e aí vai STF por tabela, vai tudo de uma vez só, vai até o Ministério, sei lá, da pesca, enfim, que aí eu não vou querer mais peixinho ornamental que veio dourado da Tailândia, eu vou querer para a classe média não é peixinho dourado da Tailândia, é classe média do aquário. A classe média come tilápia, que também é outra importação, vulgo St. Peter, porque é mais bonito falar em inglês
do que em português. Então, vai ser o pirarucu, enfim. Então, isso não é uma ofensa nem nada, é um termo biológico. É um peixe. É um peixe, porque vamos pensar, Alisson Mascaro de manhã falando besteira junto com o Leandro Fortes. Não, eu defendo contra a tilápia, contra o Sampiter, eu defendo o pirarucu para todo mundo. Depois dá um corte, isso, Leandro, é um problema, uma coisa como tal. Mas, enfim, vira meme de vez em quando. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quem defende o pirarucu para todo mundo no Ministério da Pesca está defendendo a luta pelo fim da exploração do mercado financeiro no Ministério da Fazenda, está defendendo a democratização dos meios de comunicação no Ministério das Comunicações, está defendendo a abertura de cultura do mundo militar no Ministério da Defesa. E aí, então, no STF, está defendendo posições equivalentes nas suas indicações. Como esse quadro geral não tem, é isso, é um acaso aqui, outro lá, uma sorte aqui, um azar acolá, e de sorte em azar a gente vai vivendo esta vida desgraçada, contando com os acasos da vida. Perfeito, professor. Vamos então chamar a Maria Fernanda Paz, que a gente está chegando aqui no final da nossa live, essa live maravilhosa, uma super aula, as pessoas estão aqui emocionadas, como sempre, com a sua presença, e eu também. Mafê, por favor, vamos ler os superchats que chegaram enquanto a gente conversava? Vamos ler, sim. Aqui o Rodrigo Lopes de Oliveira diz, vaga 1 STF, Alisson Mascaro, vaga 2, Pedro Serrano. É isso. Socialista um abraço, meu querido Pedro Serrano. Socialista Mestiço diz, o PT necessita deixar o medo e o atrevimento e mais no discurso socialista. O destino da social-democracia é expirar e dar lugar ao fascismo. Essa é acabar e dar lugar ao fascismo. Muitas graças, companheiro, por tua amistade. Mara, no século XV e XVI, cria a vocação materna por interesse da Igreja e do Estado. Altos índices de mortalidade infantil, porque amas de leite mal pagas pelos ricos não podiam cuidar de tantas crianças e faltava soldados. Nossa, super caminhão aqui na frente. Tá passando. Sabrina Barbosa, tô com o Leandro, doutor Alisson no STF seria um avanço na nossa sociedade. Érico Nepomuceno Carneiro, bom dia, queridos DCMs, vocês já são meus irmãozinhos das manhãs, quero o livro do Stalin do professor Lejane. Érico, manda e-mail para gerente@dcm.com.br com teu endereço completo, tá bom? Josefa Eva diz, grande professor Alisson, Armando Marangoni, pingando meu ingresso. Luiz Parra diz, corte da entrevista completa do Alisson, essencial. Isabel Peri diz, Alisson é luz. Glaudi Daf, corte do Mascaro, nós pobres não aguentamos mais. Lustig 01, os ministros desse governo são reacionários porque estão no governo ou estão no governo porque são reacionários? Na verdade, ele pergunta se são reacionários porque estão no governo ou estão no governo porque são reacionários. E o Eduardo Caselato, que diz, Mascaro sempre nos inspirando por um mundo transformado. Um grande abraço diretamente da Vila Caiçara, deste surfista calhorda. Esses foram os superchats. Eduardo foi meu aluno no mestrado. Ah, que bom. Bom, então é isso. Vou passar a palavra agora ao professor Alisson Leandro Mascaro para ele fazer as suas últimas reflexões e se despedir da gente. Querido Leandro, querida Maria Fernanda, alegria nesta manhã estar aqui com todas e todos vocês, com esse público tão qualificado, tão querido aqui, que nos acompanha. O tempo da vida nossa é um tempo de um dia atrás do outro, mas, eventualmente, o tempo que não é linear, ele tem relevos. Eventualmente, a nossa união, nosso entusiasmo, faz com que nós saiamos falando a esse respeito, faz com que nós tenhamos paixão pelas posições, pelas ideias e pelas lutas. E, eventualmente, a gente poderia passar 15 anos do mesmo jeito, mas a partir de alguns entusiasmos, algumas conduções de vanguarda, a gente acelera o tempo histórico. Então, eu insisto muito em toda vez que falo, não apenas falar por falar, mas tocar o entendimento de cada qual, a sensibilidade, o coração, despertar inclusive o sorriso, a ironia, a zoeira e, ao mesmo tempo, a seriedade, o horizonte mais amplo. Porque eu penso que nós não devemos ser apenas analistas do mundo, como o mundo se apresenta, e apenas cruzar os braços. Eu penso que a qualquer momento é o tempo de começarmos a luta de transformação social.
E se nós tivermos esse entusiasmo, o mundo vem conosco. É mais fácil que o mundo possa um dia acordar desta tristeza, deste horizonte horrível, do que manter o mundo nesse horizonte horrível. Quanto de religião, de meio de comunicação de massa, de chicote, de bala, para manter o mundo como está. E o quanto menos disso, menos que isso, quanto nada de custo nós precisaríamos para compartilhar o pão com todo mundo. Então, queridas e queridos, é uma alegria nesta manhã vir aqui refletir com vocês sobre esta caminhada, porque eu sempre tive este mote, esta missão comigo. Cada vez que se fala, e cada vez que se pensa, e cada vez que se escreve, não é para jogar uma palavra ao vento, é porque há de se encontrar a destinatária e o destinatário desta ideia, na esperança que um dia será, inclusive, uma certeza de que quando se encontrar o receptor da mensagem da luta, a luta dobrará. E 2 enviando mais mensagens ainda, 10 estarão nessa luta. Um dia nós seremos tantos e tantas e tantos outros mais, que o mundo inteiro estará tomado por esta belíssima luta nossa. Obrigado, queridas e queridos. É uma grande alegria estar com vocês. Só lembrando só lembrando que o lançamento do livro é hoje, na livraria Taperá, no centro de São Paulo, né, no metrô da República. Galeria Metrópole. Galeria Metrópole. Nas 18h30 vai estar lá o professor Alisson Mascaro, a Juliana Magalhães, enfim, um timaço lá. Quem tiver esse privilégio, quem puder curtir esse privilégio, vá, que vai ser muito bom, não é isso, professor? É uma alegria ver todas e todos vocês. Vai ser muito bom darmos esse abraço por lá nessa ocasião. Tem mais pergunta, Maria Fernanda, é isso? É que eu me esqueci dessa pergunta da Roberta, ela me cobrou aqui, ó. Professor Alisson, maravilhoso. Como incrementar centros socialistas, outras formas de participação, se trabalhadoras têm N jornadas de trabalho, estão exaustas? Como tornar isso a forma de sociabilidade? Roberta, querida, obrigado pela pergunta. Você aí que tem disponibilidade de entrar na internet, procure em qualquer lugar, centro socialista, sempre vai encontrar um mais perto de você. Então, vai ter em São Paulo, no Rio, em Minas, Brasília, tem por todo lado. E se não tiver, procure um outro de um outro estado e fala, deixa eu aprender com vocês que eu quero fazer um aqui no meu estado. Então, quem procurar, acha. A pergunta, as pessoas sofrem demais, elas são exaustas, como é que elas participam do Centro Socialista? É exatamente para isso essa minha ideia do Centro Socialista. Quem quiser ler mais, procure no blog da Boitempo a minha carta sobre os Centros Socialistas que eu dediquei ao deputado Glauber Braga. Lá eu explico sobre o Centro Socialista e digo, o Centro Socialista é exatamente aquela função de sociabilidade para nossa gente exausta, que chega de noite na sua casa, num bairro, e a vida é tão desgraçada que ele não tem energia para ir para um teatro, um cinema, porque não tem nem cultura, nem meio, nem transporte, nem comida, nem nada disso. Inclusive, se você conseguir, depois, Maria Fernanda, o link da minha carta sobre o Centro Socialista no blog da Boitempo, deve ter fácil por aí, até para a galera perceber. Então, é exatamente para essa gente cansada que eu gostaria que nós tivéssemos em cada bairro, em cada esquina, um encontro de pessoas toda noite para dizer assim, como é que está a tua vida? Como é que está a minha? Nós estamos desgraçadamente sofrendo, a gente vai perder o emprego, a vida da gente está ruim. Olha lá, está aqui, inclusive, blog da Boitempo, é fácil de achar, está por lá. A vida está ruim, então é uma espécie de, em primeiro lugar, de curativo das nossas dores, só que o curativo com um tratamento científico, que é dizer, a nossa estrutura de vida vai mal por causa do capitalismo. Então, exatamente é para a gente cansada da vida que eu diria que a gente precisa chegar nesse nível. Porque como faz a direita? Para a gente cansada da vida, essa gente vai para a igreja e lhe dão a ideia de que a causa é do Satanás, a culpa é da filha que fez não sei o que lá, do menino que passou batom na boca, não sei o que. Enfim, cada qual dá a sua explicação para fatos variados. Tudo errado, porque não são as explicações. Então, se nós pudermos dar esse lenitivo com um horizonte científico de luta, isso será maravilhoso. Então, eu gostaria de dizer a essa companheira que perguntou e todos os companheiros que se interessarem, tem muita gente nessa caminhada, cheguem junto, vamos construir essa caminhada. No meu lugar não tem, exatamente esse é o meu mote. Então, faça ter, seja você a liderança desse espaço, vamos nos encontrar. O que precisa ter? Precisa ter bom propósito, serve na garagem de casa, serve se encontrar debaixo de uma árvore, enfim. É isso aí, vamos caminhar num horizonte de formação das pessoas e de abraçar o mundo
que está sofrendo e de lhe dar o horizonte que até agora não é dado, porque até agora é toda a explicação irreal. Quem sabe um dia a gente chega com a ciência para transformar o mundo. Abraço para todas e todos vocês. Grande abraço, muito obrigado, como sempre, um prazer, uma honra enorme. Um abração, professor. Obrigado, querido. Tchau. Obrigado. Boa sorte no lançamento do livro. Manda um beijo para a professora Juliana. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, Maria Fernanda Passo. Não podemos fechar melhor essa sexta-feira, né? Todas as metas todas cumpridas e uma super entrevista com o Alisson Mascaro. Metas todas cumpridas, não. Não? Não, como não? O que é isso? Faltam 5 membros. Ah, mas a meta financeira está fechada. Ah, fechadíssima. Essa Então, gente gente, faltam 5 membros. O que a gente precisa, na verdade, é da generosidade de alguns dos nossos seguidores aqui da nossa comunidade que compre um pacote de 5 membros, se quiser distribuir aqui, né, para a gente poder fechar com absoluta chave de ouro. Sabe que eu não gosto dessa expressão, mas fechar com absoluta chave de ouro a nossa sexta-feira, porque hoje, Bafê, vou falar uma coisa, viu? Sim, tem dia que eu fico cansado, sexta-feira eu estou com sono um pouco e tal, me disperso um pouco, mas hoje o Diabos Velho foi muito bom, a Elenira é maravilhosa e o Alisson Mascaro é maravilhoso. Foi assim, sabe, assim, uma manhã de luxo do DCM hoje. Manhã de luxo. Muito feliz. A sua produção hoje está assim, absolutamente impecável. Se Oscar de melhor produção vai para você hoje, com certeza. Obrigado, fico muito feliz. Trabalho para isso, para que tu tenhas prazer agora, em estar aqui. Só faltam 5 membros, é isso? Para a gente fechar assim e humilhar a concorrência, inclusive interna? Inclusive. Mas se não fechar a meta... Fechou, Paulo Paiva, sorte Lenormand. Paiva. Fechou e virou, triplicou. Obrigada, gente. Lascou-se. Agora sim, podemos dar um tchauzinho. Até breve, na verdade. Daqui a pouco eu estou de volta. E eu estou de noite. Hoje eu estou dobrando o plantão. Estou trabalhando há 3 meses já sem folga. E já nem ligo mais, porque eu não lembro mais como é que é ter folga. Então, né? Perdi a memória afetiva. Minha folga é quando o Liz dorme. Então, tem uma folga de meia-noite às 6 da manhã. Tranquilo, né? Durmo, deitaria, uma boa, né? Então, gente, ó, de noite. E amanhã a gente está de volta, essa duplinha aqui do café da manhã, 5 da tarde. Olha que maravilha. Piscou às 5 da tarde, amanhã estão eu e Mafê de volta aqui no Sabadão do DCM. Temos que mudar esse nome horrível. Eu falo isso toda vez, mas ainda não me veio a ideia certa. Aceito sugestões. Sabadão do DCM depois. E eu continuo no domingo. Deve ser com o Fernando Drummond, né? No domingo, na Super Live de domingo. É isso? É isso mesmo. Um beijo grande. Até, gente. Beijo enorme para todos. Tchau, tchau.